Hoje eu vou contar para vocês a história de uma jovem que fez um pacto com o diabo e começou a ser possuída por demônios. E a partir daí começou a apresentar poderes e manifestações sobrenaturais. Ela era uma jovem comum, de apenas 16 anos, chamada Clara Germana Celi. Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Se você gosta de mistérios, crimes perturbadores e histórias de terror que vão te deixar sem sono, aqui é o seu lugar. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nada. Agora senta, que vai começar a história de hoje. Em 1906, na escola missionária de São Miguel em Natal, África do Sul, o padre Erasmus Horner ouviu uma confissão perturbadora de uma das alunas católicas que frequentavam a escola. A garota contou que havia feito um pacto com o diabo. Clara nasceu em 1890, em uma colônia britânica conhecida como Colônia de Natal, no sudoeste da África do Sul. Atualmente, o lugar é conhecido como o KwaZulu-Natal, sendo a segunda maior província e a mais populosa da África do Sul. Na época em que tudo aconteceu, Clara tinha 16 anos e era uma garota cristã muito devota. Ela ficou órfã de seus pais quando criança e frequentou uma escola católica desde os 4 anos de idade. Pouco se sabe sobre a infância de Clara, mas ela foi criada em um ambiente super religioso, nos braços das freiras da escola. Ela, de fato, recebeu uma educação religiosa em meio aos padres e às freiras que frequentavam a missão. A adolescente foi batizada ainda criança e a única vida que ela conhecia era a vida da missão de São Miguel. Ela era conhecida por seus colegas e pelas freiras da escola como uma garota comum, às vezes rebelde, mas nada fora do normal para uma menina da sua idade. Mas isso só começou a mudar após ela completar 16 anos, em 1906, na época do pacto. A confissão de Clara e seu suposto pacto não foi levado a sério de início pelos padres e freiras. Porém, alguns dias depois da revelação, o comportamento da menina começou a mudar. Ela ficou agressiva e tinha habilidades que ninguém sabia explicar. Clara começou a falar e a entender polonês, alemão, latim, francês, norueguês, entre outros idiomas antigos, sem nunca ter estudado. Algumas fontes, inclusive, disseram que ela era capaz de falar todos os idiomas conhecidos no mundo. E se tornar poliglota sem estudar ou conviver com alguém que falava essas línguas foi considerado um traço de possessão demoníaca. Esse foi um dos primeiros sinais de alerta notado pelos padres e freiras que conviviam com a menina. A Clara começou a ter poderes de clarividência e revelar detalhes e segredos íntimos de pessoas próximas a ela, e também de pessoas que ela nem conhecia. Esses segredos nunca haviam sido revelados para ninguém, então era impossível que ela tivesse conhecimento. E a partir daí, os padres e as freiras passaram a ter certeza de que ela realmente estava possuída. Apesar de ter sido batizada quando criança, Clara não conseguia mais ficar próxima a objetos abençoados pela igreja. Ela falava com pessoas que ninguém via e passou a ter uma força física fora do normal para uma pessoa do seu tamanho e idade. E apesar de ser uma menina de aparência frágil, ela conseguiu, em várias ocasiões, dominar adultos fortes que tentavam contê-la em suas crises. Clara rasgava todas as suas roupas e gritava como um animal. A sua pele queimava em contato com a água benta. E também atacava quando objetos sagrados estavam próximos a ela, mesmo se estivessem escondidos. A menina demonstrava muita raiva quando as freiras se aproximavam dela, repreendendo com algum dos objetos sagrados. Clara era tomada por uma força fora do comum e uma ferocidade surreal, e atacava as freiras com tanta intensidade que ela arremessava todas as irmãs para o outro lado do convento. E não parava por aí. Relatos da época contam que a Clara rastejava como uma serpente e chegou até a morder algumas freiras.
deixando feridas semelhantes à mordida de uma cobra. Ela era capaz de levitar mais de 1,5 metros no ar, tanto de pé quanto deitada. As freiras contam que os gritos de Clara eram tão selvagens e violentos que chocavam a todos. Segundo elas, nenhum animal havia emitido aquele barulho tão assustador. Em relação ao rosnado bestial vindo de Clara, foi descrito por uma freira o seguinte: nenhum animal na terra jamais havia feito tais sons, nem os leões da África, nem os touros furiosos. Às vezes, parecia que uma verdadeira manada de feras selvagens, orquestrada por Satanás, havia formado um coro infernal. De acordo com os relatos, a Clara só saía dessa possessão, desse transe que ela entrava, quando ela era encharcada com água benta. E mesmo assim, durava pouco. Logo voltava toda a agitação da menina. Clara chegou a se confessar enquanto estava possuída e recebeu a Sagrada Comunhão, mas as forças que a dominavam eram tão poderosas que eram capazes de resistir ao poder da igreja. Clara chegou a falar para uma freira: Irmã, por favor, chame o padre Erasmus. Preciso confessar e contar tudo. Mas rápido, rápido, ou Satanás vai me matar. Ele me tem em seu poder. Nada é abençoado comigo. Joguei fora todas as medalhas que você me deu. Meu Deus. De acordo com o Manual Pastoral Luterano, esses eram indicativos claros de que o indivíduo estava verdadeiramente possuído e que não seria nenhum tipo de distúrbio mental. A igreja autorizou 2 padres católicos romanos a fazerem o exorcismo de Clara: o reverendo Mansuete, que era o diretor da missão de São Miguel, e o reverendo Erasmus Horner, que era seu confessor. Então, em 11 de setembro de 1906, iniciou-se o exorcismo, que durou 2 dias. Os padres começaram as orações logo nas primeiras horas da manhã e paravam rapidamente só para fazer suas refeições, e logo voltavam para o quarto onde Clara era mantida. Durante o processo, a Clara ficou muito violenta. Em uma das vezes, a menina conseguiu entrar em luta corporal contra um dos padres. Arrancou a sua Bíblia e agarrou seu pescoço, tentando sufocá-lo. Em outra ocasião, uma das testemunhas revelou que o corpo de Clara perdeu totalmente a rigidez e ficou parecendo que era de borracha. E dessa forma, ela conseguia deslizar no chão e se enrolar igual a uma serpente. Uma das declarações mais assustadoras feitas por testemunhas, segundo as fontes, foi de que uma freira teria se aproximado para ajudar um dos padres e a Clara agarrou o braço dessa freira e mordeu. Porém, o mais assustador foi que, além das marcas de dentes da Clara, havia também uma marca muito parecida com o contorno de uma língua de cobra, uma língua bifurcada. Ela conversava com alguém que não estava ali presente, como se fossem fantasmas, e teve força para quebrar a cama em diversos pedaços. Tarde da noite, os 2 padres, já muito cansados, ainda não tinham conseguido livrar a menina da sua possessão. Então, na manhã seguinte, os ritos continuaram. Na capela havia 170 pessoas como testemunhas. O exorcismo só terminou quando Clara começou a lutar contra um demônio que estava em seu corpo, onde ela teria se sentido enganada e chegou a dizer: Você me traiu, me prometeu dias de glória, mas até agora só me tratou com crueldade. Enquanto o reverendo Erasmus lia as escrituras, Clara tentou estrangulá-lo com a sua própria estola e, depois que o largou, levitou novamente em frente a todos que estavam na igreja, enquanto saía uma fumaça do seu corpo. E quando voltou a si, os padres disseram que ela estava finalmente livre do seu obsessor. Um ano depois de ter passado por tanto sofrimento, Clara alegou ter feito outro pacto com o diabo, e outro exorcismo foi feito na garota, que também teve duração de 2 dias. Dessa vez, as testemunhas relataram ter sentido um cheiro horrível e muito forte de podre. Essa foi a última vez que se ouviu relatos em relação à possessão de Clara Celi. Os motivos que levaram a jovem a fazer os pactos nunca foram revelados.
Clara ficou muito envergonhada com seus 2 exorcismos e pediu perdão, e conseguiu seguir sua vida escolhendo o caminho da humildade. Durante 6 anos, ela não teve mais nenhum sinal de possessão. Porém, Clara Germana Celi faleceu misteriosamente em 1912, com apenas 22 anos de insuficiência cardíaca. Esse caso é dado como verídico no país de origem e conta com testemunhos de muitas freiras e dos 2 padres que realizaram o exorcismo. Muitas pessoas podem pensar que Clara sofria de algum distúrbio mental, alguma doença que explicasse tudo o que ela passou. Mas fica a pergunta: por que depois dos exorcismos ela ficou bem, sem precisar de nenhum tratamento, medicação ou internação em hospital psiquiátrico? Após se recuperar por completo dos exorcismos, a Clara confessou para o padre Erasmus que uma entidade em forma de um homem havia aparecido em seu quarto durante a noite e lhe prometido maravilhas em troca de sua alma. E que depois de um ritual ela teria feito um pacto com essa entidade. E foi assim que ela teve o seu corpo possuído. Você já conhecia essa história? O que achou? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E me segue nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Até o próximo vídeo.